Moçadinha, eu estava conversando sobre os aminoácidos e comentando que os aminoácidos podem ser naturais, quando eu produzo, essenciais, quando eu não produzo. E, de acordo com os tipos de aminoácidos que eu tenho na proteína, uma proteína ela pode ser classificada em integral ou parcial. O nome integral quer dizer inteiro. Proteínas integrais são proteínas que têm todos os aminoácidos essenciais, todos os aminoácidos dos quais eu preciso, e eles são proteínas encontradas em fontes animais. Então, proteínas encontradas em alimentos de origem animal. Enquanto que as proteínas parciais não têm todos os aminoácidos essenciais, e elas, moçada, são encontrados em alimentos vegetais. Ou seja, alimentos animais têm mais proteína e proteína de melhor qualidade do que os alimentos vegetais. Olha, que não apenas o alimento animal, carne, leite e ovo, tem mais proteína, como ainda é uma proteína de qualidade superior. Porque a proteína dos animais, ela é integral, ela tem todos os aminoácidos essenciais. A proteína vegetal ela é parcial, não tem todos, né? Daí, uma preocupação com quem tem dieta vegana. Gente, a dieta vegana, né? O indivíduo ele não vai usar nenhum tipo de alimento de origem animal, né? Então, quando você fala que o cara é vegetariano, né? Muitas vezes quando a gente fala que o cara é vegetariano, a gente está se referindo ao ovo-lacto vegetariano. Então, o cara é vegetariano, come também ovos, bebe leite. E eu não me preocupo, tá? Se você é ovo-lacto vegetariano, você vai lá e come plantas, mas você comeu ovo, bebeu leite, você está tendo bastante proteína, proteína de boa qualidade. Agora, se você é vegano, só usa alimentos de origem vegetal, não usa nenhum alimento de origem animal, tem lados bons e tem lados ruins. Por exemplo, né? Em relação aqui à dieta vegana, alguns benefícios que ela vai trazer para você. Poxa, ela é riquíssima em fibras. Ela, moçada, é muito pobre em gorduras. Ela simplesmente não tem colesterol. Não há colesterol em vegetais. Então, simplesmente não tem colesterol. Ou seja, isso implica num baixíssimo risco de doenças cardiovasculares. Além desse aspecto para a saúde humana, lá na frente, nas aulas de ecologia, a gente vai comentar que a agricultura é muito menos impactante para o planeta do que a pecuária. Então, do ponto de vista lá ambiental, do ponto de vista ecológico, a agricultura ela é muito mais tranquila do que a pecuária. O impacto ambiental da pecuária ela é muito mais alto, né? Entretanto, gente, existem alguns problemas em relação à dieta vegana. Inclusive alguns que a gente já discutiu em aulas passadas. A gente tem, por exemplo, pouco ferro. Além de ter pouco ferro, a gente tem aquele ferro que é o ferro inorgânico, o ferro não M, que é aquele ferro que ele é difícil de absorver. Ou seja, cuidado aí, se você é vegano, com as suas fontes de ferro. Problema número 2, você não vai ter vitamina B12 nenhuma. Vitamina B12 não é encontrada em vegetais. Vitamina B12 é encontrada em alimentos de origem animal, em fungos, mas nenhum vegetal tem. Isso quer dizer que se você só come plantas, cuidado, hein? Você não vai ter acesso à vitamina B12, que ela é basicamente de origem animal. E, moçada, você vai ter pouca proteína, e além de ser pouca proteína, proteínas de má qualidade são proteínas parciais. São proteínas onde você não tem todos os aminoácidos essenciais. É por isso, moçada, que se você é vegano, né, é bom que você tome suplemento de vitaminas, é bom que você tome lá, né, suplemento de ferro às vezes. E, para poder compensar o problema das proteínas, 2 recomendações para você. Número 1, use e abuse das leguminosas. Leguminosas são as plantas que apresentam maior teor de proteínas dentre todas as plantas. Agora, por que elas têm mais proteínas do que outras? Porque plantas leguminosas, elas estão associadas a bactérias fixadoras de nitrogênio. O que é isso, gente? Elas são associadas a bactérias que pegam o nitrogênio do ar, transformam em amônia e usam essa amônia para poder produzir aminoácidos e então proteínas. Ora, considerando
que as leguminosas, elas estão associadas a essas bactérias. Plantas leguminosas conseguem bastante amônia, e o nitrogênio da amônia é fundamental para formar a amina do aminoácido. Aminoácido tem nitrogênio. Então, muita amônia quer dizer que dá para formar muito aminoácido, dá para produzir bastante proteína. Lembrando que leguminosas, plantas cujo fruto é uma vagem, incluem feijão, ervilha, soja, né? Daí para o amigo que é vegetariano, que é vegano, tem carne de soja, leite de soja, queijo de soja. O teor de proteína, comparado com outros vegetais, é bem bacana. Segunda recomendação, né? Além de você usar e abusar da soja, saiba que alimentos combinar. Porque muitos alimentos, gente, eles são complementares. Sem querer, a dieta básica do brasileiro, a base de arroz com feijão, ela é muito legal, né? Eu estava comentando que você tem 8 aminoácidos essenciais. Dos 8 aminoácidos essenciais, o arroz, ele só tem 7. Ele não tem um chamado lisina. Dos 8 aminoácidos essenciais, o feijão só tem 7. Ele não tem um chamado de metionina. Entretanto, se você come arroz com feijão, que nem a gente aqui no Nordeste, né? O bom e velho baião de 2, massa. O que falta no arroz tem no feijão, o que falta no feijão tem no arroz. Então, quando você come arroz com feijão juntos, eles são complementares. O aminoácido que o arroz não tem, o feijão tem, e vice-versa. Então, nesse caso, para o amigo que é vegano, essas combinações são muito importantes. Saber que alimento combina com qual. Nesse alimento falta isso. Ah, mas isso aí tem no outro. Então, se eu combinar os dois, eu tenho acesso a todos os grupos nutricionais, eu tenho acesso a todos os aminoácidos de que eu preciso. E se você quiser ser vegano, homem, seja feliz, o planeta agradece, ecologicamente falando, volto a dizer, a agricultura é muito menos impactante do que a pecuária, né? Então, legal você estar, nesse caso, ajudando lá a proteger o planeta. Entretanto, não venha querer me convencer que a dieta vegana é necessariamente mais saudável. Há prós e contras. E, gente, não queira fazer de uma criança vegana. Porque o corpo humano não foi feito para ser vegano, especialmente em crianças. Se você, nesse caso, vai lá e tem uma pequena quantidade de proteínas em crianças, você vai acabar tendo uma desnutrição proteica, conhecida com o nome de kwashiorkor. Kwashiorkor é a desnutrição por falta de proteínas. Será que alguém lembra da aula de lipídios? Qual era o nome da desnutrição total, da desnutrição absoluta, da desnutrição pela falta de todos os grupos de nutrientes? Marasmo, né? Então, marasmo é quando você, coitado, não tem nada para comer, não tem carboidrato, nem lipídio, nem proteína. Kwashiorkor é um tipo de desnutrição onde você tem carboidrato, você tem lipídio, mas não tem proteína para comer. Desnutrição proteica. Sendo que ela é típica de regiões pobres, aliás, como qualquer tipo de desnutrição, onde você tem uma dieta baseada, normalmente, em um único tipo de vegetal. Por exemplo, né? Pessoal lá no interior do Nordeste, aqui no sertão, na época da seca, né, não tem muito o que comer, mas normalmente dá mandioca. Então o cara tem farinha de mandioca para comer. Pô, farinha de mandioca, gente, é carboidrato. Então energia você tem. Entretanto, se você só come farinha de mandioca, você está comendo alimento de origem vegetal, não tem todos os aminoácidos essenciais. Então, por exemplo, lá na região da América Central, a dieta se baseia no milho. Né? Lá na África, se baseia no sorgo, né? Que é uma versão do milho. Lá na Ásia, no arroz. Mas isso aí é basicamente carboidrato. Quase não tem proteína. E a proteína que tem é de má qualidade. É proteína, gente, parcial, que não tem todos os aminoácidos essenciais. Então, pessoas mais pobres, que não têm acesso a alimentos de origem animal, que a dieta se baseia em um determinado tipo de vegetal somente, vai ter pouca proteína e proteínas de má qualidade. Ô Landim, por que esse nome Kwashiorkor tão feio? O nome Kwashiorkor, ele é um nome que vem no dialeto africano e descreve doença que afeta uma criança quando nasce o irmão da criança. Né? Ao pé da letra, né? Nesse dialeto africano, você tem lá que Kwashiorkor quer dizer primeiro irmão, segundo irmão. Ou seja, a doença que acontece no primeiro irmão quando nasce o segundo irmão. E o que tem a ver o nascimento do irmão
com o cara desenvolver Kwashiorkor? Rapaz, tem tudo a ver. O que acontece é que, quando nasce o irmão da criança, a criança é desmamada. No que nasce o irmão, a criança perde o leite como fonte de proteínas. O leite, moçada, é super bem balanceado em termos de proteínas, né? A mãe se fode todinha. Ela desmonta os músculos dela. Ela desmonta a pele dela para poder alimentar o bebê. Então o leite sempre vai ser bem nutritivo. De maneira que, quando nasce o irmão, a criança é desmamada e com isso perde o leite como fonte de proteínas. E vai comer mingau. Mingau de quê? Mingau de carboidratos. Ora, vegetal, basicamente carboidrato, o cara vai comer mingau de milho, mingau de arroz, mingau de trigo, né? E vai perder a proteína. Então, necessariamente, moçada, né? Leite não é igual a mingau de aveia. Pô, mingau de aveia só tem carboidrato, caramba, né? Não tem a proteína. De maneira que, nasceu o irmão da criança. Quando nasce o irmão, a criança é desmamada, perde o leite como fonte de proteínas e com isso acaba desenvolvendo o Kwashiorkor. E, gente, quais são os efeitos do Kwashiorkor? Quais são os sintomas do Kwashiorkor? Quais são os sintomas? Quais são os efeitos do Kwashiorkor? Lá vamos nós. Tem muitos. Deficiência de crescimento. O que acontece é que proteínas têm um papel estrutural. O colágeno forma o osso. E você, para poder crescer, o osso tem que estar lá. Então, se você não forma colágeno direito, seu osso não cresce direito, deficiência de crescimento. Gente, retardo mental. Ora, gente, neurônios, eles têm várias proteínas fundamentais. Sem proteína, o neurônio não trabalha direito. Retardo mental. Você vai ter uma deficiência de pigmentação. Deficiência de pigmentação. O que é que tem a ver? O que é que tem a ver, moçada? Que o pigmento do corpo da gente se chama melanina, né? Sendo que a melanina é derivada de um aminoácido chamado tirosina. Então é a falta desse aminoácido tirosina para poder produzir melanina, que automaticamente diminui. No que, gente, a melanina diminui, a pele vai ficar despigmentada. Pele, cabelos e etc. Então, quem não come proteína, não tem tirosina. Sem tirosina não tem melanina, a pele fica despigmentada, o cabelo fica despigmentado, né? Outro efeito que você tem do Kwashiorkor, edemas. Edema, nome elegante para inchaço. Esses inchaços principalmente em cabeça, barriga e membros, são áreas onde tem mais espaço para acumular água. E qual é a explicação que você tem para o cara ficar todo inchado quando o cara tem Kwashiorkor? Então ele fica magrinho, desnutrido, mas ele fica inchado, ele retém líquido. Tanto é que um apelido que a gente dá para o diacho lá do Kwashiorkor é desnutrição úmida. Por que esse apelido de desnutrição úmida? Que a pessoa vai ficar magra, desnutrida, mas retendo água no corpo. O que é que tem a ver? Beleza, né? Uma das questões mais clássicas sobre esse assunto. Era uma vez você normal, e aí você tem o seu sangue e tem os tecidos. Ora, fofinhos, tem muita proteína em relação ao tecido. E nesse caso, para poder manter o equilíbrio osmótico, eu também tenho que ter muita proteína no sangue. Então, essa proteína, ela vai ser a albumina. Uma vez que eu tenho muita proteína no tecido e no sangue, vai ficar isotônico. No que vai ficar isotônico, isso garante um equilíbrio osmótico. No que garante o equilíbrio osmótico, ninguém rouba água de ninguém, equilíbrio garantido. Beleza? Entretanto, no amiguinho que tem Kwashiorkor, ou moçada, ele não tem proteína para comer, né? E como ele não tem proteína para comer, ele começa a consumir as proteínas dele. Qual é a primeira proteína que ele vai consumir? A albumina. Que o papel da albumina é exatamente a reserva. Então, no amigo com Kwashiorkor, ele consome a albumina do sangue como fonte de aminoácidos. No que ele consome a albumina do sangue como fonte de aminoácidos, olha o que é que vai acontecer. Agora, moçada, você vai ter que no sangue haverá pouca albumina, enquanto que nos tecidos continua tendo, moçada, bastante
proteína. E daí? E daí que nesse caso, se tem pouca albumina no sangue, fica hipotônico. Se tem muita proteína no tecido, fica hipertônico. E aí? Será que a moçada lembra lá de osmose? Osmose, a água vai do meio hipo para o hiper ou hiper para o hipo? Hipo para o hiper, né? Do meio hipo para o meio hiper. Então a água sai do sangue, vai para os tecidos e o resultado? Que os tecidos começam a acumular água. No que os tecidos acumulam água, eles vão acabar inchando edemas. Ou seja, moçada, os inchaços do Kwashiorkor tem a ver com desequilíbrio osmótico. Cai a albumina, o sangue fica hipotônico, a água vai para o tecido, fica hipertônico, o tecido acumula água, acaba ficando inchado, edemas aí na conversa. Né? Como é que a gente tem que fazer para não ter Kwashiorkor? Ô, gente, uma quantidade e uma qualidade adequada de proteínas. Proteínas integrais, né, que tenham lá todos os aminoácidos que você necessita. Aproveito para lembrar que Kwashiorkor é pouca proteína. Ora, quanto é que eu tenho que comer de proteína por dia para eu poder chegar a me manter? Uma dieta bem balanceada é aquela dieta onde você tem todos os grupos nutricionais dentro de uma determinada proporção, né? Então a gente tem lá açúcares, gorduras e proteínas. Cara, tradicionalmente, a galera colocava uma distribuição na dieta onde 60% tem que ser carboidrato, 25% gordura e 15% proteína. Entretanto, mais recentemente, alguns autores estão propondo 40% de açúcar, 30% de gordura e 30% de proteína. Né? Ou então, 60, 25, 15, 40, 30, 30. Né? O que é que me interessa disso? Notem que açúcares e gorduras você tem bem mais do que proteína na dieta. Por quê? Porque açúcares e gorduras são alimentos energéticos. Eles são fontes de energia. É que nem encher o motor, o tanque lá, né, de gasolina do seu carro. Encher o tanque de gasolina, você vai encher o quê? Toda semana, a cada, sei lá, 15 dias, mas é com muita frequência. Porque a gasolina, ela é queimada. Como a gasolina é queimada, eu tenho que repor a gasolina o tempo inteiro. Então açúcar e gordura você queima como fonte de energia. Então você tem que repor com frequência. Agora, proteína é alimento plástico. Alimentos plásticos ou construtores. Eles, moçada, são de natureza, de função estrutural. E eu diria que eles são tipo a peça do motor. Ora, uma peça no motor do seu carro, você troca uma vez na vida, outra na morte, né? Então você precisa de gasolina o tempo inteiro. Você precisa de muitos alimentos energéticos. Mas uma peça para o motor, um componente estrutural, você não precisa com tanta frequência. Então proteínas, a porcentagem delas na dieta vai acabar sendo bem menor.